Está aqui no livro de Êxodo, capítulo 32. Ontem, eu estava pregando ontem à tarde aqui, parou um carro aqui, um rapaz, já parou dois carros. O primeiro carro que parou, o cidadão me chamou, ele estava acompanhado com a esposa. E ele disse assim: pastor, o que Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer, né? Deus mandou eu lhe entregar aqui R$ 50 para ajudar a sua igreja. E aí ele entregou, eu abençoei a vida dele em nome de Jesus. Passou mais ou menos meia hora, parou outro carro. O cidadão me chamou, me entregou um envelope que era da Caixa Econômica Federal. Eu abri esse envelope, tinha R$ 280 dentro dele. Glória a Deus. Uma senhora parou a bicicleta aqui e me entregou R$ 50. De forma que eu cheguei em casa, além dos din-din, das máscaras que eu vendi, Deus abençoou com R$ 450 no dia de ontem. No sábado eu estava pregando aqui, parou um carro ali na frente. Aliás, sábado não, segunda-feira agora, 7 de setembro, foi feriado. Eu estava aqui, nós estávamos aqui gravando uma live. E parou um carro ali, ficou, o cidadão bateu com a mão. Como eu estava ocupado, eu pedi para meu filho atender ele. Mas ele disse: não, eu quero é o pastor mesmo. Aí meu filho disse: então o senhor vai esperar um pouquinho que ele já está terminando. E aí eu terminei a mensagem, despedi do povo, né? E fui até ele. E ele disse: aqui, pastor, um dízimo, quero entregar R$ 400. O meu Deus é lindo. Meu Deus é lindo. Eu faço das palavras do salmista as minhas palavras. Salmo 91:2. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Entendeu? Eu estava com muita sede ontem, estava pregando aqui nesse sol escaldante, muita sede mesmo. A língua estava seca. Eu falei: oh Deus, se parecesse alguém com uma água para mim aqui, eu ia ficar muito feliz. Aí veio a irmã ali do salgado, trouxe um copo de água, eu bebi. Eu terminei de beber, veio outra irmã ali da Gabriela Magazine, trazendo mais 2 copos de água. Eu bebi. Esse Deus é lindo, né? O Deus que eu sirvo é um Deus lindo, maravilhoso. Nós vamos ler aqui a palavra. Você que está nesse momento entrando no Facebook oficial Pastor Luiz Carlos, você está me acompanhando agora de alguma parte da cidade de Bacabal, do Brasil, compartilhe, porque o que Deus vai falar hoje é muito forte. Eu quero que você compartilhe com outras pessoas, maior número de pessoas possível que você puder compartilhar essa mensagem. Seu amigo, seu pai, sua mãe, seu filho, parente, sua professora, seu patrão, sua patroa, que você possa compartilhar essa mensagem, que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, porque Deus vai falar agora. Êxodo capítulo 32. Mas é no grupo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito,
não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, trazei-los. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Amanhã será festa ao Senhor. Meus amigos, meus irmãos, eu fiz a leitura da palavra de Deus no livro de Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, no capítulo de número 32. O texto diz: o bezerro de ouro. O que aconteceu no passado tem acontecido nesse século 21. A mesma coisa. Entendeu? Pessoas que têm trocado Deus por alguma coisa que esse mundo oferece. A Bíblia nos fala de um povo chamado povo de Israel. E a Bíblia nos conta a história desse povo. Há 430 anos esse povo sofreu. A Bíblia diz que eles eram escravos dos egípcios, mas eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus ouviu a oração do seu povo, e Deus levantou um homem chamado Moisés, que foi a figura de Cristo, o libertador de Israel. E Deus, através deste homem chamado Moisés, Deus libertou o povo de Israel da servidão dos egípcios. E Deus prometeu levar esse povo a uma terra que manava leite e mel. Quando Deus faz uma promessa, pode custar o que custar, mas a promessa de Deus, ela se cumpre. Jesus disse que passarás os céus e a terra, mas as palavras de Deus, elas não passam. Você que está me ouvindo agora, se Deus te fez uma promessa, e se foi realmente Deus que te fez a promessa, ela vai se cumprir na sua vida. Não importa quanto tempo passe, mas fiel foi aquele que te prometeu. Já tem 1 ano, já tem 2 anos que você está esperando. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir.
Agora, se não foi Deus que prometeu, isso nunca vai acontecer. E aqui, Deus faz uma promessa. Deus promete levar o seu povo à terra prometida, a terra que manava leite e mel. Mas no deserto, Deus mata muitos do seu povo por causa das murmurações. Entendeu? Deus não aceita murmuração, reclamação. O povo murmurou. Quando faltava água, eles murmuravam. Quando faltava pão, eles murmuravam. Quando faltava carne, eles murmuravam. Deus deu água. Deus fez da rocha sair água. Deus mandava o maná do céu todas as manhãs, que era o pão para esse povo se alimentar. E todas as tardes Deus mandava carne. Mas mesmo assim, o povo reclamava. Mesmo assim, o povo murmurava. Então a Bíblia diz que Deus pede para Moisés para destruir todo aquele povo, e que Deus faria de Moisés uma grande nação. Moisés intercede pelo povo, e Deus decide não destruir o povo, mas Deus toma uma decisão, e Deus não voltou atrás. Ele disse para Moisés: as pessoas que têm de 20 anos para cima vão morrer nesse deserto, não vão entrar na terra prometida. Somente aqueles que têm de 20 anos para baixo, esses entrarão na terra prometida. Então Deus fez com aqueles que tinham de 20 anos até 100 anos, eles andaram em círculo. Eles andaram em círculo. Eles rodearam a terra prometida e não entraram nela, até que eles caíram e até que eles morreram no deserto, mas não entraram na terra prometida. Sabe? Deus abençoe, minha filha. A irmã que está dando uma oferta para me beber água. Deus abençoe. Eles não entraram, porque uma das coisas que Deus não aceita, principalmente aquele que conhece o Evangelho, aquele que está dentro da igreja, aquele que lê a Bíblia, aquele que ouve a palavra de Deus, Deus não aceita da boca dele murmuração. Deus não aceita. A Bíblia diz que a gente tem que confiar, mesmo na situação difícil. A gente tem que aprender a confiar em Deus, porque Deus é que acalma a tempestade. Deus é que faz o vento se acalmar. Se o vento está soprando forte contra a tua vida, se o vento está soprando ao contrário, se você confiar em Deus, Deus vai fazer com que o vento sopre a teu favor. Deus vai fazer com que o vento sopre a teu favor. Mas o que Deus não aceita é murmuração. Porque quando uma pessoa começa a murmurar, é sinal de que ele não está confiando, é sinal de que ele não está crendo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de fé, eles caíram, eles morreram no deserto. Deus fez a promessa. Quando Deus tirou eles do Egito, Deus prometeu que ia colocar todos eles na terra prometida. Aí você pode dizer assim para mim: não, Deus mentiu, pastor. Deus mentiu. O que você acha? Deus mentiu?
Deus, quando tirou o povo do Egito, eu vou repetir, Deus prometeu levar aquele povo à terra prometida. Deus prometeu colocar aquele povo na terra que manava leite e mel. E por que que Deus não colocou todos? Por que que a maioria deles caíram e morreram no deserto e não possuíram a terra prometida? E não conquistaram a terra? Por quê? Porque eles foram incrédulos, porque eles foram desobedientes. Ei, se Deus te fez uma promessa, se Deus te prometeu algo, se Deus te prometeu que vai acontecer algo na tua vida de bom, Ele cumpre. Mas se você conservar a sua vida na presença dEle, se você for fiel, se você for obediente, porque se você começar a errar, se você começar a pecar, se você sair da presença de Deus, Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu fazer na tua vida. Eu costumo ensinar na igreja isso. Digo, ó irmão, Deus te prometeu uma bênção, então não saia da presença dEle não. Deus te prometeu uma bênção, então vai orar, vai buscar a Deus. Porque a promessa que Deus fez vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas se você permanecer na presença de Deus, está entendendo? Mas se você sair da presença de Deus, não pense que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, porque Deus não abençoa quem é infiel. Deus não opera na vida daquele que é infiel, conhece a palavra, mas não tem o temor de Deus. Está na igreja, ouvindo a palavra, mas não obedece. Deus não vai cumprir o que Ele prometeu para você, se você sair da presença dEle. É o mesmo que Deus fez com o povo de Israel. Deus disse que ia colocar eles na terra prometida, mas Deus matou a maioria deles no deserto. Deus fez com que a maioria deles caísse no deserto. Por quê? Porque eles pecaram contra Deus, porque eles não foram fiéis, porque eles murmuraram, porque eles fizeram coisa errada. Por isso Deus disse: só aqueles que têm de 20 anos para baixo vão entrar na minha terra. Mas aqueles que têm de 20 anos para cima, de 21 anos para cima, nenhum deles vai entrar. Todos eles vão morrer no deserto, todos eles vão cair, vão tombar aqui no deserto. E isso aconteceu. Está entendendo? E aqui no capítulo 32, no livro de Êxodo, fala que Moisés reuniu a congregação, chamou seu irmão Arão e disse: meu irmão Arão, eu vou te entregar a responsabilidade dessa congregação, porque eu vou subir ao Monte Sinai e eu não sei quando eu vou descer de lá. Eu não sei quanto tempo eu vou passar em cima daquele monte. Eu só vou descer daquele Monte Sinai quando Deus me entregar as tábuas dos mandamentos. Entendeu? Então, meu irmão Arão, você vai ficar no comando da congregação. E olha que não era uma congregação pequena não. Só de homens era 500.000 homens. 500.000 homens. Mais de 500.000 homens, além de mulheres e crianças. A responsabilidade é grande. Eu que comando uma igreja pequena, a responsabilidade é grande. Mexer com o ser humano, o material mais complicado do mundo, não é fácil.
Às vezes a gente mexer com 10, 20, 30 pessoas não é fácil. Imagina com mais de 500 mil homens, além de mulheres e crianças. É uma grande responsabilidade. Então Moisés deixa a congregação na responsabilidade de Arão, seu irmão, e Moisés pega o seu discípulo Josué, e Moisés sobe para o monte de Deus, o Monte Sinai. Moisés estava preocupado com a vida espiritual do povo, em trazer os mandamentos, as leis de Deus para o povo. O povo precisava dos mandamentos, o povo precisava saber as leis de Deus. Então Moisés subiu para o Monte Sinai com esse objetivo. Deus, ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida, mas tem uma área que Deus se preocupa mais. Deus se preocupa com a área física, financeira, familiar, conjugal. Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida, mas tem uma área que Deus se preocupa mais, e é a espiritual. Entendeu? É a sua vida com Deus. Essa Deus se preocupa mais, com a sua vida com Deus. Eu pergunto para você, como é que está a tua vida com Deus? Está bem? Está mais ou menos? Ou está ruim? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que você tem andado? Você tem que parar para fazer uma análise. Você que é crente, você que serve a Deus, você que está na igreja, você tem que dar uma parada, fazer uma análise, uma reflexão. Se Jesus voltasse hoje, eu pergunto para você: você está preparado para ir para o céu? Você está pronto? O que você acha? O que você me diz? Talvez sim, talvez não. Você tem que pensar nisso. Você tem que se preocupar com isso. Você se preocupa com casa, com marido, com mulher, com filhos, com dívidas, coisas para comprar. Você se preocupa com tantas outras coisas, mas talvez você está deixando de lado a mais importante. Talvez você está deixando de lado a mais valorosa, que é a sua vida espiritual. Colocar a vida no altar, ter comunhão com Deus, estar em paz com Deus. Será que você está em paz com Deus? Ou você está em guerra com Deus? Como é que está a tua vida espiritual? Igreja, você é um dizimista fiel? Você sempre oferta a casa de Deus? Você é uma pessoa de oração? Você tem jejuado? Quantas vezes você vai na igreja? Você tem livro para ler? A Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado nas coisas de Deus? Você tem se preocupado com a tua salvação? Você tem se preocupado com a volta de Jesus? Muitos crentes estão relaxando nessa área. Muitas pessoas estão deixando essa área de lado, a salvação, que é a bênção principal. Infelizmente, você tem que se preocupar mais com isso. Você conhece alguém que não está bem espiritualmente? Mande a partir essa mensagem para ele. Pode mandar essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem para acordar, para despertar aquela pessoa que precisa acordar.
Você precisa se preocupar com a tua salvação. Você sabia que Jesus está voltando? Você se preocupa com isso? Você dorme pensando nisso? Para onde você vai? Para onde você vai passar a sua eternidade? Você sabe que tem duas pessoas que querem a tua alma. Uma é Deus e outra é o diabo. Deus quer a eternidade para você. O diabo quer o inferno, o lago de fogo para a tua vida. E aqui Moisés preocupado com a vida espiritual do povo, porque Deus cuidava do povo em tudo. Não faltava carne, não faltava água, não faltava o pão, mas estava faltando uma coisa. E Moisés foi buscar lá em cima do Monte Sinai os mandamentos, as leis de Deus. Moisés se preocupava. Hoje tem muita gente se preocupando só com o dízimo do irmão. Tem muita gente se preocupando só com a oferta do irmão, mas não está se preocupando com a salvação dele. Não pergunta para ele como é que ele está espiritualmente, como é que está a vida dele com Deus. Nós, pastores, temos que nos preocupar com isso. Nós mexemos com o ser humano, com ovelhas. Nós cuidamos de ovelhas. E nós não podemos nos preocupar só com a lã das ovelhas. Nós temos que nos preocupar com a vida espiritual dela, porque vamos dar conta delas diante de Deus. Temos que nos preocupar com a salvação dessa ovelha. Eu lembro numa determinada cidade, lá no Tocantins, que tinha um rapaz afastado da igreja. Ele trabalhava no correio. Aí um dia eu encontrei com ele. Eu perguntei para ele: irmão, você está indo para a igreja? Como é que está a tua vida com Deus? Ele disse: pastor, não está bem. Então eu te convido para você ir na igreja. Vai na igreja. Aí ele começou a ir na igreja que eu era pastor. Ele começou a ir. E aí ele começou a colocar a vida dele em dias com Deus. Aí teve outro pastor que chamou ele. Aí esse outro pastor que chamou ele disse assim para ele: irmão, onde que você está devolvendo o seu dízimo? Aí ele zangou com o pastor. Ele disse: pastor, quer dizer que o senhor está preocupado mais com o meu dízimo do que com a minha salvação? Eu estou frequentando a igreja do pastor Luiz Carlos. Entendeu? E eu estou devolvendo o meu dízimo lá na igreja dele. Agora o senhor quer saber por que, pastor, eu estou devolvendo o meu dízimo lá na igreja do pastor? Porque quando ele me encontrou na rua, ele não se preocupou com o meu dinheiro, não. Ele se preocupou com a minha salvação. Ele perguntou para mim como é que eu estava espiritualmente, se eu estava indo para a igreja. Então ele se preocupou com a minha salvação. E não era com o tamanho do meu dízimo, mas com a minha salvação. Por isso que eu estou congregando com ele lá na igreja dele. Porque eu vi interesse dele, não no meu dinheiro, mas interesse na minha salvação. Está entendendo? É claro que hoje tem pessoas que se preocupam mais com o dízimo, com as finanças das pessoas, do que propriamente com a salvação dele. E a gente tem que se preocupar com a salvação das pessoas, perguntar como é que está a vida deles com Deus, o que está acontecendo, para a gente poder ajudar, para a gente poder dar uma palavra, para a gente poder colocar aquela pessoa na presença de Deus, para que aquela pessoa ganhe a salvação. E Moisés subiu para o Monte Sinai, porque
porque ele não estava preocupado com o ouro que as pessoas tinham, nem com a prata que eles tinham. Moisés estava preocupado com a vida espiritual, e ele estava subindo para o Monte Sinai para buscar as tábuas dos mandamentos de Deus para o povo. Isso significava que Moisés estava preocupado com a salvação do povo. E a Bíblia diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites em cima de um monte orando. Não sei se ele comeu alguma coisa, mas ele ficou naquele monte 40 dias e 40 noites. E aí, a congregação, quando viu que Moisés demorou, a congregação foi lá, em cima de Arão, o irmão de Moisés, e disseram assim para Moisés, para Arão: Arão, nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Olha a linguagem do povo. Quem foi que tirou eles da terra do Egito não foi Moisés, foi Deus através de Moisés. Mas agora o povo chegou até Arão e disse: nós não sabemos